Você já se perguntou o motivo sobre qual a maioria das comunidades marginalizadas são compostas por pessoas negras? Os ex-escravizados, depois da suposta abolição, não tinham para onde ir, já que residiam nas fazendas. Além disso, não tinham nenhum tipo de dinheiro para poder se estabelecer com dignidade. Havia uma lei que proibia os negros de comprarem terras no Brasil, a chamada Lei da Terra. Ela foi aprovada no ano de 1850 e estabelecia que a posse de terras era apenas por compra, o que na prática excluía a população negra. Então muitos deles se estabeleceram nos cortiços da cidade, onde suas condições de vida eram muito precárias. Lá havia falta de saneamento básico, ambiente propício a doenças, muito lixo, falta de higiene e outros diversos problemas estruturais. Além disso, muitos deles não tinham o que comer nem vestir. Os policiais prendiam os negros que ficavam na rua por vadiagem. Bora, crioulo, levanta, bora, levanta. Bora. Porém, a maioria deles estavam sem emprego e não possuíam casa para residir. Geralmente, os policiais que prendiam eram pardos, que preferiam jogar do lado do opressor para não sofrer tanta repreensão. Havia também uma grande dificuldade para arrumar emprego, já que muitos empregos não contratavam os negros por achar eles preguiçosos, burros e imorais. Olá, bom dia, meu nome é Mauro, bom dia, pego um emprego. Acabou isso, padrão. Não tem nada pra tu aqui não. A gente não aceita crioula aqui e não tem vaga nem pra faxineira aqui não. Mas se dá pra me encaixar, eu trabalho em qualquer coisa. Aí, tô dizendo a tu, não tem nem pra você catar a pedra aqui. É melhor você arrumar um canto aí. Como a maioria dos empregos bons não aceitavam os negros, eles começaram a trabalhar em condições subhumanas, então os homens viraram pedreiros, ambulantes ou voltavam às fazendas. Porém, os donos se recusavam a pagar pelos serviços dos negros. As mulheres poderiam virar ambulantes ou trabalhar como domésticas. E às vezes recorriam à prostituição. Havia uma lei que proibia a prática de capoeira. Ela foi promulgada em 1890 e punia a prática como exercício de agilidade corporal, o que era visto como ameaça à ordem pública no período pós-abolição. Ei, parou, deita aí no chão os dois. Bora, levanta. Bora, levanta os dois. Bora. Isso tinha um grande impacto, pois essas populações não poderiam ser encontradas para celebrar suas culturas e costumes, o que reprimiu suas origens mais ainda. Com a grande contribuição de Charles Darwin para a estruturação da teoria, a seleção natural publicada no seu livro A Origem das Espécies de 1859, resumidamente a teoria previa que existe variação entre os indivíduos de uma população. Indivíduos com características mais adaptadas ao ambiente têm maior chance de sobreviver e se reproduzir, passando essas características adiante.
Ao longo de gerações, isso resulta na evolução das espécies. Darwin estava descrevendo um processo natural que ocorre em populações de animais e plantas ao longo de milhões de anos. Sua teoria não era um manual para a sociedade humana. Porém, alguns cientistas começaram a distorcer a teoria de Darwin e aplicaram suas ideias à sociedade humana. Essa distorção previa que as sociedades humanas evoluíam através da competição, que grupos sociais, raças e nações competiam entre si e os mais aptos, ou seja, os mais ricos, poderosos ou de certas etnias, prevaleciam porque eram biologicamente superiores, e que os menos aptos, ou seja, os pobres, doentes ou deficientes, por meio de caridade ou políticas sociais, iriam interferir nesse processo natural de aperfeiçoamento da sociedade. Nesse contexto, Francis Galton, primo de Darwin, fundou a eugenia em 1883. Galton acreditava que as qualidades humanas, como a inteligência e talento, eram hereditárias. E então, Galton propôs a eugenia, do grego eu, que significa bom, e genos, nascimento, como uma solução: aplicar conscientemente a seleção para melhorar a qualidade genética da população humana. A eugenia se divide em duas vertentes: a eugenia positiva, incentivar pessoas aptas, saudáveis, inteligentes, de certas raças, a terem mais filhos, e a eugenia negativa, que era desencorajar ou impedir fisicamente pessoas inaptas, doentes mentais, pobres, criminosos, deficientes, de se reproduzirem. Nesse mesmo período, a Europa estava vivenciando a Belle Époque, que foi um período histórico de otimismo, prosperidade, inovações tecnológicas e efervescência cultural e artística. Esse momento ficou conhecido pelos seus inúmeros avanços, como a expansão da eletricidade, do automóvel e do avião. Surgiram vários artistas como Van Gogh, Monet, Degas e Toulouse-Lautrec. Viram um símbolo de modernidade e progresso. Mas também de desigualdades sociais. Com isso, a elite brasileira e o governo, com a intenção de transformar o Brasil em um lugar tão civilizado e moderno quanto a Europa, resolveu que deveria acabar com a população negra e aumentar o número de pessoas brancas. E assim, eles começaram a incentivar e investir na imigração europeia para tomar o lugar dos ex-escravizados como mão de obra. Consequentemente, a população de italianos, alemães, portugueses e espanhóis começou a crescer demasiadamente. Quando esses imigrantes chegavam, eles recebiam um pedaço de terra, materiais, animais e grãos, além de que trabalhavam com remuneração, enquanto os negros foram sendo escanteados. O governo também começou a impedir a entrada de asiáticos e principalmente africanos no país. O governo também começou a incentivar a miscigenação entre negros e brancos, para que com o passar do tempo a população se tornasse completamente branca. Outra medida que influenciou bastante foi a política do bota abaixo, que eram reformas urbanas implementadas pelo prefeito Pereira Passos nos anos de 1903 a 1906. O Rio de Janeiro, a então capital federal, passava por uma reforma urbana inspirada na Belle Époque parisiense. Nessa política de demolição, o prefeito ordenou a demolição de cortiços e habitações populares, para dar lugar às novas vias. Expulsando os moradores sem oferecer alguma alternativa, e a maioria que habitavam os cortiços eram pessoas negras. Essa política do bota abaixo ajudou a criar as primeiras favelas,
pois como a população mais pobre havia sido expulsa de suas moradias, elas foram para os terrenos mais irregulares, onde provavelmente o governo jamais iria construir algo. E coincidentemente, nesse mesmo morro moravam os ex-combatentes da Guerra de Canudos, dando origem assim à primeira favela do Brasil, o Morro da Providência. As casas construídas no Morro da Providência eram completamente irregulares, construídas com pedaços de madeira pelos próprios moradores. A vida na favela era dura. Os negros não poderiam ir à escola, tanto porque era restrito às classes dominantes e tanto por causa da legislação, que proibia. E também havia a questão de que os negros não possuíam qualquer tipo de documentação. Juntando os vários anos que o Brasil passou refém à escravidão, e essas medidas tomadas pós-abolição, foi se enraizando na sociedade o racismo estrutural, que exclui a população negra socialmente, economicamente e intelectualmente. É importante saber que o racismo estrutural foi construído ao longo do tempo e foi sendo passado de geração em geração. Como, por exemplo, foram divulgadas muitas propagandas com teor racista. Foi se concretizando na sociedade falar mal de características comumente negras. Você já parou para pensar do porquê 10,1% dos analfabetos no Brasil são negros? 11,7% de pessoas pretas têm o ensino superior completo? 75% dos que vivem em extrema pobreza são negros. 69,1% dos brasileiros encarcerados são negros. 68% dos negros são processados por tráfico de drogas. 87,8% dos mortos por policiais são negros. 67,3% das mulheres negras são trabalhadoras domésticas. 24% ocupam assentos da Câmara dos Deputados. Todos esses dados não são coincidência, são a representação do racismo estrutural enraizado na sociedade. O Brasil é um país naturalmente racista, e não adianta negar, até porque a ONU já reconhece isso. Mas o que é realmente importante é cada um se reconhecer como racista, pois só assim vamos poder evoluir intelectualmente e curar as feridas do passado.